Olá, casais! Eu sou Eliane do Aldo. Eu sou Aldo da Eliane. E nós gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês ao canal Casais à Mesa. E aí, você tem aprendido sobre os temas que nós estamos falando? Como que está? Nós gostaríamos de ter o seu feedback. Isso aí. Nós estamos aqui no terceiro vídeo da série Uma Só Carne. Nós esperamos que até agora nós já possamos estar construindo junto com você esse conceito tão importante sobre o casamento segundo a palavra do Senhor. O texto que nós vamos utilizar hoje é Gênesis 2:24, que diz assim: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse versículo, muitas vezes ele é citado, né, em cerimônias de casamento, não é, Eliane? Em cursos para casais, onde nós mesmos, através do curso Casais à Mesa, nós citamos ele de maneira frequente. Mas talvez você não tenha prestado atenção em algumas coisas que esse texto diz e que faz muito sentido para a condição do casamento e principalmente para a condição de uma só carne. Vamos ver ele com cuidado? A primeira coisa que o versículo diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe. Então ele está falando sobre deixar. O que significa deixar, Eliane? Deixar ele significa uma ruptura, mas sim uma ruptura saudável. Isso aí. Então, uma necessidade. Exatamente. Existe uma necessidade de que o homem ele possa romper com seus laços para que ele possa se unir à sua mulher. E a mulher com o homem da mesma maneira, tá bom? A segunda coisa que esse texto ele fala une. Se une à sua mulher. O que significa, Eliane? Unir-se. Unir-se significa uma aliança consciente, é uma decisão que o casal está tomando. Então a primeira coisa que o homem e a mulher faz, eles produzem uma ruptura dos seus pais, e aí eles se unem, significa que existe uma decisão consciente para aquilo que eles vão viver através do casamento. E a terceira coisa que esse versículo, ele fala para mim e para você, ele fala sobre tornar-se, tornando-se os dois uma só carne. O que significa, Helena, tornar-se? Tornar-se é você tornar um processo contínuo, que é o casamento. É algo para a vida toda. Ou seja, ele não acaba, né? Não é que você casou e você se tornou uma só carne e isso está estabelecido. Não, isso é uma construção contínua. Aliás, o casamento ele é vivo, sim, né? Ele é uma construção contínua. Quando eu me casei com a Eliane se casou comigo, nós éramos dois. Depois de 5 anos veio o Vitor, depois mais 5 anos veio quem? A Sofia. Então nós éramos 2 e agora nós somos 4, para a honra e glória do Senhor, né? Então entenda esse versículo sempre que você lê, que primeiro você precisa deixar, né, que é uma decisão, depois você precisa se unir, que é uma aliança que você toma, uma decisão, e o terceiro é que você se torna, através do processo do casamento, né, uma só carne. Isso é muito valioso. Por quê? Porque no versículo 25, que é próximo, esse é o que nós lemos, ele diz assim: ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Obviamente que Deus não fala somente sobre a nudez física deles, embora era uma realidade. Adão e Eva estavam nus no jardim do Éden. Mas do que é que Deus estava falando dessa nudez? O que é que era sobre essa nudez, Eliane? E que eles não se envergonhavam. Do que ela falava? Ele falava de uma transparência plena, que é o corpo, a alma e o espírito. Olha só, quando nós falamos de Adão e Eva, ele fala sobre essa questão de que eles estavam nus fisicamente, mas aqui ele tem um ensinamento pedagógico para nós, né? Onde mostrava que Adão e Eva, eles não escondiam nada um do outro. Tudo era visto e tudo era sabido entre eles, entre corpo, alma e espírito. Esse é o conceito que Deus, através de Adão e Eva, traz para nós como casamento, que eu tenho que conhecer a minha esposa no corpo, na alma e no espírito. Nós precisamos ter essa prática através daquilo que nós lemos no primeiro versículo, dizendo que o tornar-se uma só carne é algo contínuo. Por quê? Porque nós somos diferentes e o tempo vai passando e por mais que nós vivemos e convivemos juntos, essas diferenças ainda vão existir. Então, quanto mais eu conheço, mais eu compreendo. Quanto eu mais compreendo, mais eu respeito. Quanto mais eu respeito, mais eu amo. Entendeu? Então, o processo para se amar, ele passa por essas etapas, onde você realmente vai olhar para outra pessoa, conhecendo o corpo, a alma e o espírito. Também fala sobre essa nudez que não existe o quê? A necessidade de uma autoproteção.
não é? A Eliane não precisa esconder nada de mim, eu também não preciso esconder nada dela. Ela tem acesso não somente ao meu celular, né, que é uma coisa física, mas ela tem acesso ao meu coração. Então ela sabe daquilo que passa dentro do meu coração diante das minhas lutas, das minhas ansiedades. Da mesma forma eu vejo ela dessa forma. Eu sei quando a minha esposa ela está chateada, eu sei quando ela está com o coração de repente um pouco mais apertado, não é, Eliane? Sim. E isso é muito importante. É muito importante que o casal possa praticar. E a terceira coisa, quando Deus ele fala sobre a questão da nudez, ele fala que existe o que, Eliane? Havia uma segurança entre eles. Né? Havia uma segurança na identidade deles. Quantos casais hoje, Eliane, nós vemos que através de suspeitas, né, de apontamentos, de uma suspeita de uma traição ou qualquer outra coisa assim, já é suficiente para que esse casamento ele seja minado. Ele já pensa em se separar, já existe uma ruptura emocional. Então, quando ele fala sobre essa segurança, é uma identidade, onde tudo aquilo que falam sobre Eliane para mim, eu não tenho dúvida que primeiro eu sei dela. Tudo aquilo que fala do Aldo para Eliane, ela também não vai se preocupar, porque a primeira pessoa e que me conhece nessa intensidade é ela. Eu não escondo nada de você, não é, Eliane? Isso, porque há uma transparência entre o casal. Quando há uma transparência, não há do que você pensar se alguém falar algo, porque você já conhece. Que é a segurança que nós temos que ter. Isso. Né? Nós costumamos dizer que quando um casal que nós aconselhamos, é muito engraçado, né? Eles vêm nos procurar, muitas vezes tem muito achismo, não é? Então a pessoa chega e diz assim, é que eu acho que a Eliane disse isso de mim. Aí a pergunta que nós fazemos é assim, mas você acha ou ela falou? Você acha ou ela fez? E normalmente está no campo do achismo. Por quê? Porque não tem autoproteção. Existe uma proteção individual, a minha proteção, e não a proteção entre ambos. Isso é muito importante. Uma só carne, gente, não é algo pontual, algo que se estabelece do dia para a noite. É algo que é contínuo. Então, quanto mais você conversa, mais convive, mais conhece, mais você se torna o quê? Uma só carne. Muitas pessoas querem se tornar uma só carne sem deixar a sua carne, a sua individualidade. Muitos casais, eles se unem sem compreender a unidade da aliança. Fica aqui a dica, né, Eliane? Que você possa assistir a nossa primeira série sobre alianças, que está no nosso canal também no YouTube. E se você vive verdadeiramente como uma só carne, enquanto existe o eu predomina no teu casamento. Eliane, tem uma pergunta para você, casal. E a pergunta que eu gostaria que vocês refletissem, se ainda há áreas na vida de vocês que existe o eu. Como que tá? Em algumas áreas da tua casa, do teu casamento, da tua família, que você ainda diz o eu ou o meu, ou o seu, né? Não existe o nós. Entenda marido, entenda esposa, né? Enquanto houver o eu, nós nunca vai prevalecer. Então nós precisamos desejar, por isso que a gente falou no outro vídeo, né? Que é muito importante que você entenda que mais do que você dizer, você precisa praticar. Espero que você esteja crescendo conosco sobre esse assunto tão importante no casamento, que é se tornar uma só carne. Que você continue conosco, não é, Eliane? Isso mesmo. No próximo vídeo nós teremos o último vídeo de uma só carne e você não pode perder, porque vai ser o fechamento de todo esse assunto, e aquilo que Deus ministrou ao nosso coração é maravilhoso e nós contamos com a sua presença. E para isso você curta, compartilhe, comente, envie perguntas, dúvidas, que nós estamos aqui para responder para vocês. Isso aí, um grande abraço e não perca o próximo vídeo. Até o próximo.